Glória a Deus. Que a preciosa graça e a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Amém? Aproveitando vocês em pé, abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Não vou compartilhar nada novo com você. Vou falar de alguma coisa que os irmãos já têm ouvido tantas pessoas pregar, tanta gente falar sobre o encontro de Davi com o gigante. Mas como a palavra de Deus ela é sempre nova, Deus tem sempre algo novo para nós. Glória a Deus. Capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 17, versículos 45 a 47. Amém? Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Vamos orar mais uma vez? Querido Senhor, nós te louvamos. Nós te damos graças, meu Deus, por tua bondade, Pai. Por teu amor, por tua misericórdia, por teu cuidado, Senhor, por tua presença. Meu Deus, como é maravilhoso poder desfrutar a presença do Senhor. Sentir, meu Deus, não só que o Senhor está aqui, mas ter a convicção, ter a certeza de que nós não estamos sozinhos nos embates da vida, mas o Senhor está conosco, tua mão é que nos cobre. Querido Pai, que nesta noite o Espírito Santo encontre liberdade para agir na nossa vida e ministrar ao coração de cada um de nós o teu propósito, aquilo que o Senhor deseja, Pai, porque nós não estamos aqui, Senhor, simplesmente por estar. Nós estamos aqui para encontrar com o Senhor, para tocar na orla do teu manto, também, Senhor, para ser tocados pelo teu poder e para ser ministrados pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos, Deus abençoe. Quero já agradecer de coração, pastor Davi, pelo carinho, pelo convite, tá? Por poder estar com os irmãos. Minha filha já está aqui há algum tempo, meu genro também. E a gente fica com saudade, né? Então, quando aproveita uma oportunidade dessa, a gente revê. Foi uma bênção estar também com os jovens da igreja, compartilhando do amor de Jesus. E para mim, irmão, sempre é uma oportunidade preciosa. Sempre é uma honra poder falar da palavra de Deus. É o que eu mais amo na vida. Amo falar a palavra porque eu amo a Jesus. Jesus é o amor maior da minha vida. É a razão do meu viver. Eu não canso de falar isso. Todo lugar que eu vou, na igreja onde eu estou, pela graça de Deus, eu gosto de declarar meu amor por Jesus. Para que as pessoas saibam que Jesus é principal na minha vida. Eu amo muito a minha esposa, meus 3 filhos, meu genro e minhas noras. Amo por demais a minha família. Mas não amo a ninguém como amo a Jesus. Jesus é a grande paixão da minha vida.
é o grande amor da minha vida. Sem Ele eu não estaria aqui. Eu me encontrei com Jesus no dia 25 de maio de 1978, às 20h45 da noite, em Goiânia. E desde que me encontrei com Jesus, amei tanto a Jesus, me apeguei tanto a Jesus, que eu não consigo viver sem Ele. Por isso é um privilégio quando posso falar da sua palavra. Eu não podia ou não poderia pregar a palavra sem primeiro fazer essa declaração para o meu amado. Ele é o meu amado. Ele é o amado da minha alma. E eu espero que se nesta noite alguém que me ouve ainda não fez de Jesus o amor maior da sua vida, você está perdendo muito. Abre o seu coração, deixa Cristo entrar, porque Jesus é a melhor coisa que existe na vida de qualquer pessoa. Glórias a Deus. Voltando para a palavra de Deus, irmãos, eu não vou aqui repetir a história de Davi e Golias, todo mundo sabe de cor e salteado dessa história. Uns falam mais bonito, outros contam mais diferente, mas o certo é que os irmãos já sabem da história de Davi e Golias. Mas o que eu quero falar aqui é desta unção específica que Deus derramou sobre a vida de Davi, que a gente pode dar o título de a unção do matador de gigante. E existem algumas verdades, alguns princípios na palavra de Deus. E essas verdades, esses princípios, precisam estar inseridos na nossa vida, se nós queremos verdadeiramente ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus, que não cedem diante das crises, que não retrocedem diante dos obstáculos, e que não se afastam diante de qualquer circunstância que seja. Porque na palavra de Deus está repleta de exemplos de homens e mulheres que retrocederam, que fizeram diferente de Davi. No próprio contexto da história da palavra de Deus aqui, nós encontramos uma multidão de soldados. Soldados que humanamente e racionalmente eram mais preparados do que Davi. Homens experientes, os próprios irmãos de Davi, já eram homens da batalha, já eram homens da luta, já eram soldados. Davi não era soldado. Davi era um menino, um rapaz. No entanto, é justamente esse garoto, esse rapaz, que destrói e que mata o gigante que atemorizou todo o exército de Israel. Mas por que isso? Que princípios nós vemos na palavra de Deus? Que verdades nós podemos extrair aqui? Que serve para os nossos dias de agora? Que poderá fazer com que eu e você sejamos homens e mulheres de Deus, que não retrocedem, mas que avançam e que vencem no nome de Jesus. Porque os gigantes, eles sempre irão aparecer diante da gente. Sempre teremos gigantes para derrotar. Sempre eles virão. E é interessante que quanto maior é o gigante, glórias a Deus, porque maior será a vitória. Às vezes o cristão assusta diante da luta, porém, depois de uma grande vitória, de uma grande batalha, de uma grande tribulação, de um grande desafio, de um grande gigante, virá uma grande vitória. Porém, se você perde a bênção, se você não consegue vencer o gigante, é lógico e evidente que a premissa é verdadeira, também virá uma grande derrota. Mas Deus quer nos fazer vencedores. Deus quer nos fazer vitoriosos. Então, que princípios nós aprendemos com Davi? Primeira verdade: todo gigante nos apresenta a nós mesmos. Ou seja, o gigante só mostra quem é você. Isso significa que o maior gigante que nós temos que enfrentar não é o gigante externo, é o gigante interno. Não é simplesmente o gigante que está diante de nós, é o gigante que está dentro de nós. Por quê? Porque o medo e o pavor que o exército de Israel enfrentou quando deparou com o gigante Golias, na verdade, era uma manifestação do seu interior de medo, de um coração inseguro, de uma vida sem comunhão com Deus.
Manifestava simplesmente pessoas que confiavam na sua própria força. E esse é o problema quando nós confiamos em nós mesmos. Quando confiamos na nossa capacidade intelectual, quando confiamos nos nossos recursos financeiros, quando confiamos na nossa sabedoria e em todo o cabedal que nós às vezes possuímos. Isso é um problema na vida cristã. Por quê? Porque o inimigo, ele não se assusta com o que você tem, ele não se assusta com o que você possui. O que faz ele retroceder não é a sua capacidade. O que faz ele retroceder é quando ele olha para você e vê não você, mas ele vê você escondido em Deus. É quando ele olha para você e ele não consegue contemplar você, porque você está tão pequenininho, porque o Deus tremendo está sobre sua vida. Existe uma cobertura espiritual sobre você. É isso que faz o adversário correr. Não é a sua capacidade, querido. Não é a sua sabedoria. Não é o que você pode. É o que Deus pode em você. É que faz o adversário retroceder. Existe uma premissa na liderança que diz que a crise, ela não nos faz, ela revela quem somos. Quando surge a crise, aquilo que nós realmente somos vai se manifestar. Então eu sei que você tem gigantes. Eu sei que você está enfrentando às vezes situações que você precisa ter vitória. Mas quem é você de verdade? Quem é você em Deus? Como Deus tem sido na sua vida? Isso vai fazer a diferença. Uma segunda verdade que nós observamos aí é que a pessoa, o homem e a mulher de Deus, que deseja crescer no nível espiritual, aí entra tudo, no nível ministerial, em qualquer nível, ele só vai conseguir se ele vencer os seus gigantes. Ninguém vai conseguir subir de nível se perder a batalha para o gigante. Lembrem-se que Davi era quem? Era ninguém. Era um simples garoto lá no meio do pasto. Até então um rapaz que estava no anonimato. Ninguém sabia quem era Davi. Nem mesmo seus irmãos davam muito valor em Davi. Porém, quando Davi, na unção do Espírito de Deus, ele vence o gigante, o que que acontece? Davi sai do anonimato. Deus o coloca num outro patamar da vida. Deus o coloca num outro nível. Um nível de liderança, um nível de excelência, um nível que Davi nunca imaginou alcançar. Por quê? Porque Davi derrotou, Davi venceu, Davi triunfou. Existem muitos irmãos que às vezes ficam preocupados em subir de nível. E muitos até competem para tentar conseguir subir de nível. Mas eu quero te dizer, meu querido, você quer subir de nível? Então não é por meio de competição. Não é através da sua luta pessoal. Você quer subir de nível? Então esconda-se debaixo da mão do Eterno. Coloca-te debaixo da mão do Todo-Poderoso. Está entendendo? Não se preocupe, faça como o profeta João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Revista-se da humildade de Jesus Cristo e deixe que o resto Deus fará por você. Bendito seja o nome de Jesus. Uma outra verdade que nós aprendemos aqui com o servo do Senhor Davi é que todo gigante na vida é uma bênção, sabia disso? Pastor, o que é isso? Irmão, gigante é uma bênção. Porque quanto maior for o gigante, maior é a vitória. Quando eu descobri isso, irmão, eu descobri isso no momento que eu estava numa luta terrível. Eu estava enfrentando uma dificuldade, uma perseguição no ministério. Era uma luta. E eu ouvi alguém dizer, eu falei, isso aí foi profecia para a minha vida. Eu ouvi alguém dizer assim, quanto maior for o seu gigante, maior será a sua vitória. Irmão, na hora eu caí de joelho e falei, Senhor, manda um gigante maior. Manda um gigante maior. Né? Porque se o tamanho do gigante é o tamanho da vitória, glória a Deus.
Então eu não vou mais me assustar com o tamanho do gigante, manda um gigante maior. Mas muitas vezes o cristão fica assustado, não é verdade? Ele fica apavorado porque geralmente esses obstáculos, essas dificuldades são impossíveis para nós vencermos na nossa força. É como a irmã leu aqui no capítulo 8 de Mateus. A tempestade é impossível para os discípulos vencer. O gigante, para mim e para você, é impossível para nós vencermos. Mas glórias a Deus, Deus sempre permitirá e enviará até circunstâncias e situações que demonstrarão a nossa impossibilidade, a nossa incapacidade, para que nós possamos confiar nele, viver na dependência dele e entender que tudo é para a glória dele. E quando nós entendemos isto, nós compreendemos que tribulação é bênção, é vitória, glória a Deus. Aí a gente vai parar de reclamar. Está entendendo? Nós vamos fazer como aqueles 3 que foram jogados na fornalha de fogo ardente, vocês lembram? Misael, Ananias e Azarias. O rei falou assim, olha, se vocês não ajoelhar, se vocês não adorarem a estátua, vocês vão ser queimados. Eles temeram não, são matadores de gigantes. O que eles disseram? Eles pensaram, está aí uma oportunidade de promoção, glória a Deus. Está aí uma oportunidade de promoção, glória a Jesus. Por quê? Porque os gigantes são ferramentas, preste atenção, são ferramentas de Deus para a nossa transformação. Para a nossa transformação. Por quê, pastor? Porque cada vitória que você conquista, diante de uma dificuldade, quando você passa por um embate, você cresce em graça, você cresce em experiência com Deus, você cresce na fé e você passa a ter história com Deus. E o homem e a mulher de Deus precisa ter história com Deus, amados. Precisa ter registro. Precisa ter marcos do agir de Deus na sua vida. Eu tenho dito que nós estamos vivendo uma geração sem história espiritual, viu, pastor Davi? Uma geração sem história, sem marco. Por quê? Muitos estão vivendo da história do passado, do que Deus fez, do que Deus realizou. Constantemente eu vejo pessoas relembrando, não é pecado relembrar o que Deus fez, mas precisamos entender que o Senhor disse, eis que eu farei uma coisa nova. Deus tem algo novo para fazer, Deus continua atuante, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e eu não posso ficar preso no passado. A própria palavra diz, rompe com o teu passado, diz o Senhor. Por quê? Porque se você não romper, Deus não pode fazer algo novo na sua vida. Você precisa ter o seu odre renovado. Jesus diz que vinho novo em odre velho faz o quê? Arrebenta o odre e desperdiça o vinho. Então vamos fazer o quê? Joga o vinho fora? Não. Faz o quê com o odre? Joga o odre velho fora? Também não. Faz o quê? Renova o odre. O odre pode ser renovado. Como que ele é renovado? Depois de velho, endurecido, quebradiço, ele é pego, coloca-se em água purificada e deixa ali durante muito tempo até ele se tornar maleável, amolecido. Depois disso, aí o sujeito vem, pega azeite puro e vai esfregando no odre. Na medida com que ele vai esfregando, aquelas protuberâncias, aquelas partes enfraquecidas vão se juntando e o couro volta a ter aquela forma original. Aí pode colocar o vinho novo no odre renovado. Está entendendo? Deus não desperdiça o odre velho. Jesus ali não está mandando jogar o odre velho e também não está dizendo que é para nós deixarmos de receber o vinho novo. Então o que fazer? Se expõe à palavra de Deus. Essa água é a palavra. Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se expõe à unção do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque foi isso que fez Davi. Davi tinha história com Deus. Todo matador de gigantes tem história com Deus. Na hora que você enfrenta um gigante, é o que você tinha com Deus, é o seu crédito na presença de Deus que vai determinar o que você fará. Por que você acha que todo mundo correu e só Davi ficou?
Só havia ali alguém que tinha história com Deus. Ninguém sabia, mas Deus sabia. A sua história com Deus não tem necessidade de ser reconhecido pelas pessoas. Mas você e Deus sim. Porque Deus te vê, Deus te conhece. Deus sabe das suas orações, das suas intercessões, do seu clamor, da sua vida na presença dEle. Não precisa ninguém ver, porque na hora certa Deus mostrará, Deus revelará. Você sabe por quê? O próprio Cristo disse que aquilo que nós fazemos em oculto, o Senhor trará à luz. Então, quando Davi se manifestou para Israel, glória a Deus, quem imaginava? Mas você sabe por quê? Embora um garoto de 15, 16 anos, a vida dele tinha sido no altar de Deus. Lá no pasto sozinho. Lá no pasto sozinho, ele aprendeu a executar as menores tarefas em Deus. Porque ele estava sendo preparado para uma grande tarefa, para uma grande obra. A questão, amada, é que ninguém começa algo grande, mas para começar tem que começar devagar, começa pequeno. Não é? Tem pessoas que já quer chegar, já quer fazer a coisa já. E às vezes dá errado. Por quê? Começa pequeno. Dê passo a passo na presença de Deus. Como diz o ditado, né? Não passe o carro na frente dos bois. Siga no passo do Espírito. O Espírito tem o passo dele. Ele tem o seu mover. Jesus diz que o vento sopra onde quer. Não ouves a sua voz, nem vê nenhum som. Porém, você sabe de onde vem, não sabe nem para onde vem, nem para onde ele vai. Mas quem é nascido do Espírito, segue a direção do Espírito. Como diz o apóstolo Paulo, anda no passo do Espírito, ou seja, andai no Espírito. Ele segue nos passos do Espírito de Deus e ele faz aquilo que Deus quer que ele faça. Ele não passa na frente. Ele espera o momento. Ele espera a hora de Deus. Foi o que aconteceu com Davi. Davi ficou lá quietinho, buscando a face do Senhor, falando com Deus, conversando com Deus, compondo salmos como o Salmo 23 e outros mais, louvando ao Senhor, dedilhando a sua harpa, esquecido do mundo, esquecido dos pais, esquecido da família, esquecido de todo mundo, mas não esquecido de Deus. Por quê? Tinha vida com Deus. Você tem vida com Deus, amado? Você tem cuidado da sua caminhada diária com Deus? Nós vivemos numa época de tantas atividades que o adversário, ele usa a tática do empurrão. O que é isso, pastor? A tática do empurrão. Como ele não pode segurar o crente que busca e faz a vontade de Deus, ele empurra o crente para fazer as coisas. O que é isso, pastor? É a verdade. Aí o crente parece que ele é um polvo, tem muito tentáculo. Não é? Aí quer fazer tudo de uma vez só. E o dia tem só 24 horas. Ele queria que tivesse 48, mas não tem jeito, só tem 24. O dia só tem 24 horas para mim, para você, para todos nós. Ninguém tem mais hora. Você pode pagar, você pode oferecer dinheiro, não vai aumentar nenhuma hora a mais. Jesus deixa isso claro. Então, se eu e você, todos nós, temos a mesma quantidade de hora, então nós precisamos definir qual é a prioridade na vida. Davi sabia qual era a sua prioridade. Qual era? Papai do céu. Davi fez tanto isso que no final da vida dele ele ainda disse: de manhã ao meio-dia e à noite eu falo com Deus. Quando ele começou isso aí? Quando ele era pastor de ovelha. Não tinha, ali ele tinha tempo, não tinha? Podia buscar. Mas quando Davi falou: de manhã ao meio-dia e pela noite eu busco a face do Senhor, ele já era rei de Israel. Já governava milhões de pessoas. Era um homem extremamente ocupado. Mas o que ele aprendeu lá no pasto, lá no relento, na presença de Deus, ele entendeu que se Deus fosse prioridade na sua vida, ele podia ir aonde for, que Deus estaria com ele. Está entendendo? O que você quer dizer com isso, pastor? Que oração e meditação na palavra não é para gente à toa.
Porque tem gente que me diz assim: pastor, você ora todo dia, você lê a Bíblia todo dia, porque você é pastor. É, como assim? Porque você é pastor, faz a obra de Deus. Você quer dizer que eu sou desocupado, é isso? Falei: você quer que eu te mostre a minha agenda? De vez em quando eu coloco um para andar comigo e eles ficam doidos. Falam: não dou conta de fazer. Falei: mas você disse que vida de pastor é fácil. Ah, mas eu não consigo. O senhor consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo sem perder o foco? Falei: pois é, você só consegue fazer uma coisa, né? E muito mal feita às vezes. Aí eu disse: sabe o que acontece? A gente arruma muita desculpa para desobedecer a ordem de Jesus, os ensinos de Jesus. Todos nós aqui sabemos, de cor e salteado, quem é novo convertido, quem já tem muitos anos de cristão. Isso é o beabá da Bíblia, que nós temos que ler a Bíblia todo dia, orar todo dia. É ou não é? Todos nós sabemos disso. Quem ensinou? Jesus. Os salmistas, os profetas, pelo exemplo, pela vida deles. E ainda deixaram a ordem: orar sem cessar. Então nós sabemos que, para nossa caminhada ter sucesso na vida, nós precisamos ter uma vida diária com Deus. Não é a vida da igreja, tá? Quando você vem para o culto, ouve a palavra. Não, não. Eu estou falando separar diariamente um tempo a sós com Deus. Isso deve ser prioridade na vida do homem e da mulher, seja pastor ou não. Isso é necessidade da vida cristã. Mas as pessoas se envolvem com tantas atividades, que aí passa o tempo e fala: não deu para orar de manhã, eu vou orar de noite. Aí vai e tal, quando é a noite, vai dormir, já está quase morto de cansado. Eu não dou conta de orar, porque eu fiz muita coisa, amanhã cedo eu oro. E vai levando a vida assim. Não ora nem de manhã, nem de meio-dia, nem de tarde, nem de noite. Ah, depois eu leio, eu vou ler a Bíblia depois. E esse depois, passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, eu não vou perguntar, porque tem gente aí que tem 1 ano que não lê a Bíblia sozinho. Pastor, o que isso tem a ver? Irmãos, tem tudo a ver. Porque na hora que o gigante aparece, não adianta fazer campanha de 7 dias, não adianta fazer campanha de 7 semanas, não adianta fazer campanha de 7º mês. Está entendendo? Você sabe por quê? É a sua caminhada que vai determinar. É o seu crédito. É o que você tem guardado no alforge. Está entendendo? É a quantidade de azeite que você tem na botija que vai determinar. Foi isso que fez a diferença na vida de Davi. Quando ele enfrentou o gigante, ele podia enfrentar porque tinha azeite na botija. Tinha azeite de reserva. Está entendendo? Venceu, derrotou o gigante, e depois disso, Deus o colocou em um nível mais elevado. E nos anos subsequentes, ele foi só subindo de nível, até se tornar rei de Israel, de toda a nação. E quando se tornou rei, ele continuou mantendo a prioridade da sua vida. Porque prioridade em Deus não muda com a cultura, não muda com o processo, não muda com a quantidade de coisas que nós fazemos, porque quem ama a Jesus, quem tem Cristo como seu Senhor, quem ama Jesus de paixão, não consegue passar um dia sem ler a palavra, sem conversar com Jesus e ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque isso é uma manifestação de amor. Quando você ama alguém, seu desejo é agradar essa pessoa. Como eu posso dizer que amo a Jesus, se não separo diariamente um tempo para Ele? Que amor é esse? Que tipo de amor é esse? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de toda a tua alma. Amados, quem ama a Jesus assim, não passa um dia sem separar um tempo com Jesus. Porque o amor nos constrange a estar ao lado da pessoa amada. Eu disse que amo minha esposa e amo mesmo. Eu tenho 30 anos de casado, eu fiz essa semana, pela graça de Deus. 30 anos caminhando juntos.
E celebramos juntos com os filhos essa semana os 30 anos. E louvando a Deus e declarando que é para sempre. Eu já mandei mensagem para ela ontem à noite dizendo: eu tenho prazer de estar com você. Porque quem ama tem prazer de estar junto. Quem ama quer estar junto. Como que eu posso dizer que amo a Jesus, que amo o Pai, se eu não tenho prazer de estar na presença dEle? Ah, pastor, como não tenho prazer? Quem tem prazer separa tempo. Quem tem prazer faz opções, faz escolhas que demonstram o sentimento do coração, é ou não é? Então, querido, aprenda com Davi. Você quer ser um matador de gigantes? Você quer ser um vencedor? Quer aprender a derrubar os gigantes que ainda irão surgir na sua vida? Então comece a sua vida com Deus. Para matar gigante, a gente anda de joelhos. Glória a Deus. É de joelhos na presença de Deus. Isso significa que um matador de gigantes se faz na fornalha da oração. Mas que fornalha? Porque a oração muitas vezes é uma fornalha. Glórias a Deus. É na caminhada diária com Deus que será determinado que tipo de cristão você é. O nível de comprometimento que você tem com o reino de Deus. E a qualidade de pessoa que você é em Deus. É pela quantidade de caminhada que você tem com Ele. É o que você faz, as suas escolhas, as suas decisões diárias em Deus, é que determinam se você é ou não é alguém que realmente está comprometido com Ele. Se você está comprometido com Deus e seu reino, seja importante o que você faça, mas nunca será mais importante do que estar na presença de Deus, do que separar um tempo com Deus. Eu não sei qual é a hora que você deve separar. Escolha isso em Deus. Mas se você não fez isso, faça isso depressa. É um conselho de um pastor amigo. Faça isso depressa. Faça hoje um compromisso com Deus, de diariamente separar uma hora tranquila com Deus, onde você tenha um lugar seu e de Deus. Eu tenho o meu lugar com Deus. Cada cristão precisa ter o seu lugar. É um lugar separado entre você e Ele, onde você e o Senhor podem conversar individualmente, pessoalmente, um com o outro. Falar um com o outro. Conversar um com o outro. Ah, isso aí, pastor, é só para as irmãs do círculo de oração. Não, não está escrito isso na Bíblia. É para todos nós. Ah, isso aí é só para os super santos. Não, não. É justamente para os necessitados. Para aqueles que reconhecem que não são nada. Para aqueles que entendem que para nós é impossível vencer se Jesus não estiver conosco. É justamente para aqueles que entendem a sua incapacidade e a sua pequenez em Deus. É para esses que entendem que são dependentes, tão dependentes, que não ousam dar um passo fora da presença de Deus. Bendito seja o nome do Cordeiro Santo. Glória a Jesus. Mas, queridos, uma outra característica aqui que nós vemos na vida de Davi, além dessas verdades, é que assim como Davi, todo matador de gigantes nunca olha o obstáculo, ele sempre olha para Jesus. Não é isso que a Bíblia diz? Olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando sempre para Jesus. Sempre para Ele. Em nenhum momento o vencedor tira os olhos de Cristo. Por quê? Porque o vencedor de verdade, ele reconhece que ele não é nada e que Deus é tudo. O vencedor de verdade nunca confia na sua força. É por isso que Davi falou: você vem contra mim com armas, com lança, não é isso?
com espadas, você vem contra mim com canhões, seja lá com o que for. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E toda esta nação saberá que há Deus em Israel. Eu estou preocupado, igreja, porque a nossa nação precisa saber que há Deus no Brasil. Mas tenho visto muitos chamados cristãos, mas que não têm feito diferença. Eu conversei com jovens lá falando sobre isso. Que nunca, numericamente, a igreja cresceu tanto nessa nação, não é verdade? E segundo alguns dados estatísticos, em 2020, seremos cerca de 50% a 51% da população brasileira, crescendo na medida com que a igreja está crescendo. Aí eu pergunto, cadê esse povo? Aonde estão esses milhões de cristãos que não está fazendo diferença nessa nação? Que não está balançando e derrubando esse gigante adormecido? Aonde está esse povo que não está fazendo diferença, que não tem um testemunho de fogo e de vida, que não são reconhecidos como Davi, como matadores de gigantes? Mas eu glorifico a Deus, porque Deus tem alguns Davi por aí, sabe? E eu espero ser um deles. Mas eu nesta noite conclamo a você no nome de Jesus Cristo. Nós já sabemos o ensino da palavra, sabemos dos princípios que Jesus ensinou, então vamos aprender com Jesus, amém? Vamos amar a Jesus de verdade, vamos deixar que Jesus seja prioridade na nossa vida, e assim nós vamos refletir Jesus por onde quer que nós andarmos, e o mundo vai olhar para a gente e falar: esse aí teve um encontro com Jesus, esse aí parece com Jesus, este aí esteve com Cristo. Não é verdade? Quem viu Davi vencendo tem certeza. Saul soube que Davi esteve com Deus. Mesmo Saul estando fora do plano de Deus, ele falou assim: a mão do Senhor seja com você, o Senhor seja contigo. Por que Saul falou isso? Saul olhou para ele e viu: Deus está com esse rapaz, Deus está na vida deste homem. Quando as pessoas te veem, elas podem dizer: Deus está na vida dessa pessoa. O matador de gigante tem história com Deus, tem a unção de Deus estampada no rosto, tem a imagem e a semelhança de Jesus estampada na cara. Ele se parece com Jesus. E igreja do Senhor, Jesus está buscando homens e mulheres que queiram desaparecer de si mesmo, abrir mão de si mesmo, porque essa é a proposta do Evangelho de Jesus. Quem quiser vir após mim e ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Se você quer ser semelhante a Jesus, você precisa abrir mão de você e abraçar o propósito e o glorioso plano de Deus para a sua vida. Vamos estar em pé, queridos? Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está levantando matadores de gigantes aqui nesta noite. Eu creio nisso. Eu creio. Eu creio que Deus está ungindo pessoas nesta noite. Que Deus está chamando vidas para um compromisso vivo com Jesus, para uma aliança. Pastor, mas eu sou crente. Sim, Deus também chama você para uma aliança com Ele, uma aliança de intimidade, uma aliança de vida com Ele diariamente na sua presença, onde você coloque o Senhor como primazia, onde Deus seja mais importante do que tudo mais na sua vida, e o Senhor ocupe o primeiro lugar nas suas prioridades, através da leitura da palavra e da oração. Eu espero que você entenda isso. Eu quero orar com a igreja, mas antes disso, eu quero orar com você que quer entregar a sua vida para Jesus, abrir o seu coração para Cristo, rendendo-se a Jesus. Por quê?
para você se tornar um vencedor, um vitorioso, um matador de gigantes, vencer as tribulações que surgem, você precisa ter história com Deus. E sem se encontrar com Jesus, sem abrir o seu coração para Cristo, você não terá uma história com Deus. E Deus quer começar uma história com você hoje. Por isso, Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ao ouvir a minha voz, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Eu quero saber, tem alguém que quer abrir o seu coração para Jesus nesta noite? Levante a sua mão que eu vou ver, eu vou orar por você. Alguém quer entregar sua vida a Cristo agora? Se você quer entregar sua vida a Jesus, levante a sua mão, saia do seu lugar, vem aqui à frente que nós vamos orar juntos com você. Nós vamos ministrar sobre a sua vida. Mesmo você que está nos ouvindo, você pode agora abrir o seu coração para Jesus aonde você estiver e convidar Jesus para entrar. Cristo quer ser o centro da sua vida. Onde está uma pessoa para Jesus nesta noite? Talvez um irmão, uma irmã que já serviu ao Senhor, mas está afastado, deixou os caminhos do Senhor. Deus trouxe você aqui nesta noite para dizer: eu te amo. A minha história com você não acabou. Deus quer uma reconciliação com você hoje. Tem alguém que está afastado e em nome de Jesus quer abrir o coração e reconciliar com Jesus agora? Se tem, por favor, levante a mão. Nós vamos orar com você. Porque quem te chama é Jesus, quem te convida é o Senhor. Deus chama você a um concerto hoje, a renovar a sua aliança com Ele, o seu compromisso com Deus. Tem alguém? Estou vendo alguém aí? Entregando sua vida a Jesus, reconciliando com Deus? Se tem, sai do seu lugar e vem aqui agora, em nome de Jesus, porque nós vamos orar com você. Vamos ministrar sobre a sua vida, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém. Eu não vou ficar insistindo com você, mas eu sei que Deus está falando contigo. A minha oração é que você abra o seu coração e tenha a oportunidade de se encontrar com Jesus. Agora eu quero orar com você, meu irmão. Não precisa vir à frente. Eu quero só, se você vai fazer esta aliança com Deus agora, eu peço a você que ponha a mão no seu coração, mas espere antes de eu falar o que é. Isso é um desafio que Deus tem posto no meu coração. Então por onde eu caminho eu faço isso. Aqui, nas Américas, por onde eu vou. E eu não estou convidando você a fazer nada que eu não faça, porque eu não faço hipocrisia, eu não sou hipócrita. Mas eu entendo que nós precisamos resgatar a vida de piedade com Deus, de consagração, de comunhão, de intimidade com Deus. E intimidade é entre você e Deus, sua vida com o Senhor. Então eu quero convidar você que quer agora fazer uma aliança com Deus, de no nome de Jesus Cristo, se você não tem feito, ou se um dia fez, parou de fazer, quer agora renovar uma aliança com o Senhor, de diariamente separar um tempo com Deus, separar na sua agenda um momento para Jesus. Se você entende que isso é prioridade, que isso é importante, separar um tempo na sua agenda, seja você tão ocupado quanto for, seja você importante como for, mas abrir um espaço na sua agenda para Jesus, diariamente, para tirar um tempo para meditar na palavra, falar com Deus e ouvir Deus. Se você entendeu e sente que você é uma das pessoas que Deus está chamando para esse propósito, você vai pôr a mão no coração que eu vou orar com você agora, em nome de Jesus. Oração, encontro calma. Na oração, encontro. Querido Senhor, não há nada mais precioso na caminhada do que a nossa vida de intimidade contigo.
Davi foi um vencedor, foi um derrotador de gigantes, foi um matador de gigantes, Jesus, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Nós necessitamos de intimidade contigo, Jesus, de uma caminhada diária na tua presença. Senhor, isso é uma jornada de vida, e o Senhor nesta noite nos chama e nos convida a essa jornada de vida, de separar diariamente um tempo contigo, separar um tempo para a tua palavra e para a oração, para conversar contigo e ouvir tua voz. Nós precisamos, Senhor, e por isso alguns de nós estamos entrando em aliança contigo nesta noite, aceitando o teu convite para fazer assim como Davi, Senhor, diariamente um tempo a sós contigo, fazer como Jesus nos ensinou, diariamente um tempo a sós com o Senhor, buscando a tua face, a tua presença. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, a ajuda do Espírito Santo conosco, porque de nós mesmos é impossível fazermos isso. Pois, Senhor, muitas são as atividades e as ocupações da vida, e muitas vezes coisas vêm para nos distrair, mas a tua palavra diz que aquele que milita a boa milícia não se distrai com as coisas da vida, mas fica focado no Senhor, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da fé. Por isso nesta noite eu coloco a minha vida e a desse povo diante de ti, pedindo a ajuda do Espírito Santo, que o Espírito Santo, nosso amado amigo e companheiro, nos ajude, Espírito Santo, a cumprir este propósito diante de Deus. Eu oro a ti, Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de compartilhar a paixão do meu coração por ti e a tua bendita palavra com o teu povo. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus os abençoe, queridos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Palavra maravilhosa. Renove, querido, durante esta semana a sua aliança com o Senhor, e deixe que Ele vai falar profundamente ao seu coração. Vamos louvar a Ele. Que Deus te dê uma semana abençoada, fortalecida em sua presença, que é o que nos mantém de pé. Aleluia, a presença do Senhor. Aleluia. Se levantará, cantará dos montes e vales, das praias distantes. O chamado ecoa, teu povo se levantará, cantará. Louvem, e todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Criação do nosso Deus, todo ser que respira, louve. Dos confins da terra, seu povo se levantará, cantará. Louvem, louvem, e todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Louvem, louvem, todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Digno de toda glória, honra pertence a ti pra sempre, Senhor.
e Rei, louvores sejam a Ti. De toda glória, honra pertence a Ti pra sempre. Senhor e Rei, louvores sejam a Ti. De toda glória, honra pertence a Ti pra sempre. Senhor e Rei, louvores sejam a Ti. Louvem, louvem, e todos os povos louvem. Louvem, louvem, a criação cantará. Louvem, louvem, e todos os povos louvem. Louvem, louvem, a criação cantará.